a última sessão do dia de hoje da EVComp. Quem vai apresentar para a gente é o professor Cristiano Tex, que vai falar sobre modelagem matemática e otimização para a resolução de problemas. Obrigado, Daniel. Pessoal, tudo bem? Desculpe meu atraso aí, estava na correria hoje. Então, essa minha palestra é mais pensada no público que está começando agora. Quem já estudou otimização não vai ter muita novidade aqui não, tá? É mais pensando no público que está começando o curso, ou que está pensando que curso fazer. Não tem muita novidade para quem, por exemplo, já estudou matérias de otimização. Tá bem? Mas mesmo assim, vamos falar que quem sabe, mesmo para quem já conhece, talvez tenha alguns insights diferentes, alguma coisa nova. Tá bem? Então, assim, meu nome é Cristiano, né? Cristiano Tex. E eu coloquei também ali o nome do professor Alexandre, porque, na verdade, a primeira versão dessa palestra foi feita pelo Alexandre, em um outro contexto. Eu adaptei ela para cá, então ela não é toda minha. Tá bem? Então, qual que é o objetivo aqui? Eu tenho 1 hora, não é isso mesmo? O objetivo primeiro, é o seguinte: introduzir para vocês o conceito de resolução de problemas através de otimização matemática. Tá? Eu quero mostrar para vocês o tanto que essa ferramenta é poderosa. Tá? Eu vou aqui com vocês vou construir um modelo de otimização através de um problema real, assim, entre aspas, e também quero falar para vocês dos diversos tipos de problemas que a gente resolve com otimização. Uma técnica tem uma gama de aplicações diferentes. E o objetivo final é esse: é mostrar como é que a otimização pode ser usada como uma ferramenta analítica de auxílio à tomada de decisões. Tá bem? Assim, como que em várias situações da vida real, em vários problemas que às vezes vocês nem sabem, vocês estão usando a otimização sem saber. Tá? Antes, só para falar um processo. Hoje em dia todo mundo fala muito de ciência de dados, né? Aprendizado de máquina. E a otimização está intimamente relacionada com esse processo. Tá? Uma experiência que a gente tem bastante aqui, por exemplo, em projetos com empresas privadas, é um projeto que envolve tanto ciência de dados quanto otimização. O que significa isso? Um projeto de ciência de dados envolve o quê? Você trabalhar em cima dos dados, por exemplo, que uma empresa te fornece, entender as relações entre esses dados, as interdependências, tirar alguns insights sobre esses dados. E também, né, se você quiser, utilizar alguma técnica de aprendizado de máquina para poder fazer algum tipo de previsão de algum dado desconhecido no futuro, ou qualquer tipo de problema que a gente pode pensar. Né? Eu acho que não precisa dizer para vocês o que é aprendizado de máquina, acho que todo mundo aqui já sabe. No final, depois que você resolve um problema desse, o que você tem? Você tem dados, o melhor conhecimento sobre os dados que você tem alguns dados derivados dos dados que você tem, por exemplo, previsões que você obter. E aí vem a pergunta seguinte: o que você faz com esses dados? Né? Bem legal, está aqui a previsão, está aqui. E agora? O que a gente faz com esses dados? Aí, nesse contexto, em muitas situações entra a otimização, que é como que a gente vai usar esses dados para poder melhorar o nosso processo de tomada de decisão. Tá bem? Aí é o seguinte, aí envolve essa parte que eu quero falar mais aqui hoje, que é pegar os dados, entender como eles se relacionam e modelar eles matematicamente. Tá? Fazer a gente chama de modelo matemático, um conjunto de equações que representam um problema da vida real. Tá? Eu vou brevemente também discutir sobre resolução desses modelos. Assim, uma coisa é ter um modelo matemático de otimização, a outra coisa é encontrar uma solução para esse problema matemático. E nem sempre esse problema é simples. Depende muito das características do modelo que você escreveu. Tudo isso aqui que eu estou falando está meio genérico, mas vai ficar mais concreto assim que eu entrar em uns exemplos. Tá? Vou passar aqui para frente. Só para falar assim, o que é otimização para quem nunca viu, para quem nem começou a universidade ainda. Eu estou assumindo que nunca estudou nem cálculo. Tá? Bom, otimização é basicamente isso daqui, olha lá. Tem uma função que é y igual a x ao quadrado. Otimizar essa função é encontrar uma dessas duas coisas: o ponto onde essa função obtém o valor mínimo ou o ponto onde essa função obtém o valor máximo. Tá? No caso, qual que é o mínimo da função x ao quadrado? Todo mundo sabe, né? Não precisa nem entrar em derivada.
O mínimo é zero, né? Qualquer, assim, considerando que o domínio real, ou seja, os valores que x pode obter estão todos no domínio real. E qual que é o máximo dessa função x ao quadrado? Para qualquer x no domínio real? Alguém sabe? Eu vou ter que falar aqui. Hã? O máximo dessa função. É infinito, né? Não tem, não é definido. Tá? Isso acontece. Tá? Agora, aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês. E se, por acaso, a função tiver duas variáveis? Se eu quero agora dizer qual que é o ponto de mínimo da função x ao quadrado mais z ao quadrado. Porque na vida real, a gente não tem... Esse exemplo aqui é muito simplificado. Tá? Aqui a gente tem um gráfico dessa função. Essa função é tipo uma tigela. Né? Aqui, só de olhar o gráfico, a gente consegue ver que o ponto de mínimo dela também é no zero. Né? O ponto de máximo também é indefinido. Eu acho que não sei se o gráfico é muito bom ou não, mas é o que deu para fazer ele usando o ggplot do R. Tá? No caso, para quem já estudou cálculo, vocês devem se lembrar que dependendo de algumas condições, você consegue encontrar o ponto de mínimo ou de máximo, tirando a derivada de primeira e verificando o sinal da derivada de segunda. Tem alguns, se você tem funções de múltiplas variáveis, você pode utilizar derivadas parciais, mas a gente não vai entrar nisso aqui hoje. Hoje eu quero falar de modelagem, não de resolução. Tá? Só para resumir, a otimização é essencialmente isso daqui, olha, dado uma função matemática e dado com algumas variáveis, uma ou mais variáveis, dado um domínio dessas variáveis, valores que elas podem obter, é você encontrar o ponto de mínimo ou de máximo, dependendo do que é o seu problema. Otimização é isso. Tá? Nesse caso aqui é bem fácil. Nesse caso aqui a gente vê ali, bate o olho e vê que é zero. A gente, utilizando derivadas também, a gente consegue facilmente achar o valor zero. Tá? Mas nem sempre esse é um problema fácil. Eu coloquei aqui um exemplo, que é essa função, que chama função de, eu não sei nem como é que pronunciar, deixa eu falar em português, rastreginho. Né? Ela é uma função um pouco mais feia. Né? Assim, feia depende para o matemático de cara bonita, ela não é feia, ela só é mais assim, não muito amigável, na hora que você lê. Assim. Olha lá, mínimo de 20 mais o somatório, dependendo de quantas variáveis você tiver, no caso ele só duas, xi ao quadrado menos 10 vezes cosseno de 2πx e o x do domínio de menos 5.12 a 5.12. Qual que é o mínimo dessa função? Olha lá, eu não coloquei o mínimo na frente ali, é porque eu estou querendo encontrar quais são os valores de xi de tal forma que aquela função ali me dá o mínimo valor possível. Quando você plota um gráfico dessa função com duas variáveis nesse domínio, você obtém esse gráfico aqui. Qual que é o mínimo dessa função? Não é tão óbvio assim, né? Assim, nem toda função é fácil. Tem muita função que é muito difícil. Pode ser um problema matemático muito complicado você encontrar esse ponto de mínimo. Ou de máximo, né? No caso, só de curiosidade, essa função ela é usada como benchmark. Porque quando você quer testar algoritmos de otimização, apesar dessa função ter uma cara muito complicada, a gente conhece o ponto de mínimo dela. Então, quando você quer testar alguns algoritmos, você já joga essa função para ver se ela resolve. Ou em quanto tempo ela resolve. Tá? Porque tem algoritmos diferentes para tentar resolver esse tipo de problema. Tá bem? E o que a gente viu nessa função anterior? Né? Duas características. Uma que a função a ser otimizada ela é complicada. Tá? Não é tão simples. E a outra é que o domínio do problema é restrito. A gente não está aceitando qualquer valor nos números reais. A gente está dizendo que x1 e x2, que são as duas variáveis do meu problema, tem que estar entre menos 5.12 e 5.12. Tá? E isso caracteriza bastante modelos de otimização que a gente vê por aí. São essas duas características principais. Na verdade, três características principais. Quais são as variáveis do problema, qual é a função que a gente quer otimizar e quais são as restrições de domínio dessa variável. Aqui é uma restrição bem simples, eu não estou dizendo que as variáveis têm que ter valores entre tanto e tanto, mas essas restrições podem ser mais complicadas, como a gente vai ver num exemplo aqui para frente. Tá bem? E aí, dependendo do tipo do seu problema de otimização, da característica da sua função, da característica das suas variáveis, e da característica das restrições de domínio, você tem algoritmos diferentes para resolver. Tá? Tem alguns tipos de problema de otimização em que a gente conhece algoritmos eficientes, que a gente consegue resolver fácil. Tem casos de sucesso absoluto aí na vida real, tá? De otimização.
Tem outros problemas de otimização em que a gente conhece algoritmos para resolver, mas eles, a gente não conhece algoritmos que não são exponenciais no pior caso. Será que eu posso assumir que todo mundo sabe o que é, pelo menos ter uma ideia do que é um algoritmo exponencial? Que é um algoritmo que você pode dar azar e ficar milênios tentando resolver um problema pequeno e não conseguir chegar na solução? Tá? Mas o negócio é que, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque para quem está começando, vocês vão estudar isso ao longo de um curso de computação, por exemplo, ou outros cursos relacionados. Mas a gente conhece algoritmos que eu vou chamar que são algoritmos, entre aspas, ruins, na teoria, que podem demorar muito tempo para encontrar a solução, mas que às vezes na prática funcionam muito bem. Tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Tem também alguns problemas de otimização que a gente nem conhece um algoritmo que é capaz de resolver. Tem vários problemas desse tipo. Nesse caso, a gente acaba tentando ir para um outro caminho, que é uma palavra-chave que eu também não sei quais de vocês já escutaram, que são as heurísticas. O que são heurísticas? São algoritmos para resolver problemas, onde você não garante que no final do algoritmo você vai ter a melhor solução para aquele problema. Você vai encontrar uma solução. É a melhor? Não sei. Tá? Bom, os problemas existem e a gente tem que resolver eles. Então é o seguinte, vamos... tem um errinho ali, né? Vamos primeiro agora dar uns exemplos de problemas da vida real que podem ser resolvidos com otimização. Tá? Ali tem um errinho ali, uma infinidade de problemas. Uma infinidade de problemas se resumem a problemas de otimização. Olha aqui, um exemplo. Escala de trabalho de tripulação, staff médico, etc. Aqui, ó, você tem lá um problema lá na companhia aérea. Você tem uma lista de pilotos e copilotos e comissários de bordo. Você tem que decidir qual dos pilotos vai voar quais voos. Por exemplo, aí um piloto que mora em São Paulo, você pode colocar ele para voar São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Salvador, Recife. Só que você vai ter que voltar ele para casa, porque ele mora em São Paulo. Você não pode dizer, beleza, abandonei em Recife. Seu próximo voo vai ser sair de Brasília, você se vira para chegar em Brasília. Você não pode fazer isso. Então, quando uma empresa aérea tem que decidir como que vai alocar os pilotos aos voos, isso vai até mais distante, como vai alocar até os aviões que vão fazer os voos, você tem que pensar em uma série de condições. Você tem que decidir, restringir o seu problema, indicando, por exemplo, que um piloto que sai de um lugar, ele tem que voltar para aquele lugar. Você tem que restringir dizendo que o tamanho, por exemplo, o piloto não pode ficar voando 24 horas seguidas, todo mundo tem que descansar. Então, se você saiu de São Paulo 8 horas da manhã, você tem que ou ir para um hotel em outra cidade, ou voltar para sua casa até, sei lá, meia-noite, porque já deu um dia de 16 horas. Senão, todo mundo enlouquece, né? Apesar de que a gente tem costume, às vezes, de trabalhar muitas horas seguidas, não faz bem para a saúde. Então, isso também vale, por exemplo, hospitais. Quais enfermeiras e médicos vão fazer quais turnos em um hospital? Tá? Sabendo que, por exemplo, em qualquer momento tem que ter um médico capaz de fazer qualquer um dos procedimentos que podem ser necessários de urgência. Se vem alguém que precisa fazer uma cirurgia de extração de algum, sei lá, uma bala, né, que acontece muito no Brasil, né, tem que ter um médico capacitado para fazer isso lá no hospital de plantão. Então, como é que você decide a alocação de médicos de forma que sempre tem um médico de plantão para fazer isso? Tudo isso é problema de otimização. Outro que é muito comum aqui em Minas Gerais é esse aqui, ó, gerenciamento de minas. Aqui tem muita mineração no estado. O que é uma mina? Uma mina é uma cava, né? Você abre um buraco no chão e você tem lá terra, minério, você tem um monte de coisa misturada. Aí você faz uma análise do solo para descobrir a composição daquele solo. Você descobrir onde está o que eu quero extrair. Esse tipo de análise, não sei se talvez um geólogo faça, alguma coisa assim. Agora, se você, aí é um buraco, se você, por exemplo, ali embaixo que está a parte que me interessa mais, mas se você vai lá e tira lá de baixo, aí a terra que está por cima cai e tampa as outras partes interessantes. Então, decidir onde lá no buraco você vai cavar, em qual ordem, é um problema de otimização. Você tem que otimizar ali, digamos assim, você quer o mínimo de custo, você quer extrair o máximo de minério valioso. Isso leva em outra consideração também o transporte, por exemplo. Esse minério extraído, se ele fica ao ar livre, ele fica lá poluindo o ambiente. Então você tem que colocar ele em trens que vão para portos, só que você não pode colocar trem demais porque chega lá no porto e fica parado, porque não tem navio para escoar. Então tudo isso é um processo de decisão complicadíssimo.
Tudo isso você consegue modelar com um problema de otimização integrado. Super complicado, tem bastante pesquisa feita sobre isso. Eu quis pôr esse exemplo porque tem muito trabalho aqui na UFMG, no DCC, trabalho de mestrado, de doutorado, nesse contexto, porque acaba que tem umas parcerias aí com as empresas de mineração em Minas, né? Está até no nome do estado, então é um problema bem comum. Aqui outro exemplo, a tabela do Campeonato Brasileiro. Vocês querem fazer uma tabela em que você tem 20 times, todo mundo joga contra todo mundo em cada rodada, idealmente cada rodada um time joga em casa, fora, em casa, fora. Como é que você monta essa tabela? Não é óbvio, né? Não é, já tentou montar uma tabela com 20 times na mão? Você não vai conseguir. Esse é um problema dificílimo de otimização. Tá? E por curiosidade, tinha um professor nosso aqui no DCC, que agora ele chama Sebastião, como vocês conhecem, agora ele está lá na Noruega, que já trabalhou nesse problema com a CBF. Algumas tabelas do Brasil foram feitas usando otimização com o Sebastião, que trabalhava aqui com a gente. Tá? Ó, outro aqui, ó, definição das rodas de caminhões de lixo. A prefeitura quer coletar o lixo da cidade passando por todas as ruas, gastando o mínimo possível, porque o dinheiro da prefeitura é limitado. Isso aqui lembra um problema clássico da computação, vocês devem saber que é o problema do caixeiro viajante, não é? Só que aqui eu tenho múltiplos caixeiros viajantes, vários caminhões de lixo. Quais que vão visitar quais ruas? Tá? E questão até de horário, porque tem horário que demora mais que outros. Lá em casa o caminhão de lixo passa às 1 da manhã, passa um barulhaço toda noite. Outro que é interessante, tem vários exemplos, né? Por isso eu coloquei exemplos de vários pontos locais diversos, porque a ideia é captar o interesse. Né? Aqui, ó, tratamento de câncer com quimioterapia e radioterapia. Eu vou dar um exemplo que é tratamento de câncer de mama. Por exemplo, o câncer de mama é mais raro em homem, mas principalmente em mulher, mas assim, quando você está com um tecido canceroso na mama, você tem, assim, o tratamento com a radioterapia, ele é feito com lasers que são jogados no seu corpo e eles têm que atingir o tecido canceroso. Se ele atinge tecido saudável, ele também destrói o tecido saudável. Então, como é que se faz? São 3 feixes de laser vindo de locais diferentes e cada feixe de laser por si não é tão destrutivo, mas quando os 3 se encontram num ponto, ele é mais destrutivo. Então, o ideal é que você coloque, que os 3 se encontrem justamente e apenas no tecido canceroso, minimizando o dano ao tecido ao redor que está saudável. Tá? Só que tem um problema no câncer de mama, que a pessoa está respirando, não tem como você parar de respirar. Então, você não está estático, você está em movimento, somente na mão esquerda. Você está em movimento. Então, na hora que você faz esse tipo de tratamento, é comum atingir um pouco do coração e causar algum certo dano ao coração. Isso é um problema grave. Então, você tem que configurar as máquinas de laser de forma a levar em consideração o movimento da respiração e minimizar o dano ao tecido saudável, principalmente o coração. Tá? De curiosidade, para resolver esse problema, a gente usa uma técnica que foi desenvolvida em finanças. Uma medida de risco, risco de investimento financeiro foi adaptada para resolver esse problema do câncer de mama. Tá? Isso são áreas que se comunicam, mas tudo usando otimização. Falando em finanças, eu coloquei também o próprio problema de investimentos financeiros, né, com o controle de risco e retorno. Como é que você tem dinheiro para investir? Ou um fundo de pensão, o INSS, um fundo de investimento, um banco, você pessoalmente. Você tem dinheiro, como é que você divide seu dinheiro em diferentes tipos de investimento para que você der uma crise lá na bolsa e você não perder tudo? Ao mesmo tempo, você tentar ganhar um retorno considerável para você poder garantir sua aposentadoria no futuro. Tá? Isso é um problema muito grande, principalmente quando você fala no contexto de um fundo de pensão. Está cuidando da aposentadoria de milhões de pessoas. Eu espero que o fundo que esteja cuidando da aposentadoria esteja usando uma otimização bem feita, porque esse é o problema de otimização. Tá? E eu acho que, por último, todo e qualquer problema de machine learning é um problema de otimização. O que é um problema de machine learning? Você tem séries, por exemplo, um supervisionado, você tem séries de dados e você tem uma outra série de dados cujo valor você gostaria de prever. Tá? O que é o problema de machine learning? Você quer combinar essas séries de entrada em alguma função, uma equação matemática, de forma que na hora que você joga os valores nessa equação matemática, ele te dê um valor previsto como saída que seja razoável.
essa forma dessa equação matemática pode ser, por exemplo, uma funçãozinha linear simples, que é o caso da regressão linear, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Como pode ser uma função complicada, que é o caso de, por exemplo, redes neurais, deep learning, que tem uma função com várias camadas, níveis diferentes, com diversos parâmetros para ser estimados. O que você tem que fazer? Você tem que, esses parâmetros para serem estimados, você tem que otimizar essa função de forma a encontrar os melhores parâmetros para te dar o melhor tipo de previsão possível. Aí você tem diversas técnicas de machine learning, né? Random forest, redes neurais, não sei mais o que, cada uma tem uma função de otimização diferente, mas é tudo otimização. Tá? E normalmente os problemas de otimização de machine learning são muito difíceis. E a maioria, se não quase todos, usam heurísticas, porque a gente não conhece algoritmos para resolver. Tá bem? Mas então, chega de falar, vamos fazer um exemplo de problema de otimização, um exemplo aqui construído, para valer, né? Vou tentar fazer ele uns 20 minutinhos aqui. Ó, então vou dar um exemplo. Uma empresa precisa decidir onde que vai instalar alguns armazéns para atender seus clientes. Vamos supor, por exemplo, uma empresa tem muitos clientes aqui em Belo Horizonte, aí vou instalar alguns armazéns em Belo Horizonte para facilitar o atendimento aos clientes. Tá? Ou seja, eu vendo o produto para clientes que estão sempre comprando ali todo mês. Em vez de eu mandar esses produtos lá de São Paulo, fica mais barato se eu ter um armazém em Belo Horizonte e mandar eles direto. É um problema que várias empresas podem passar. Tá? Um problema que a gente decidiu para modelar aqui com vocês. Vou modelar ele matematicamente. Aí a área comercial levantou alguns locais na cidade e identificou N, eu estou chamando de N conjuntos possíveis de localizações para esses potenciais armazéns ou estoques. Eu vou usar, às vezes eu uso a palavra estoque também. Então assim, ó, tem lá N lugares na cidade, a gente poderia comprar um lote e construir um estoque. E a empresa também conhece o conjunto de clientes que vai comprar os produtos, que no caso é dado por N. Eu estou usando aqui alguma notação matemática, ele é dado por N. O que a gente sabe é o seguinte, se a gente resolver abrir um estoque na localidade I, tá todo mundo tranquilo com a notação matemática, que eu vou entrar um pouquinho aqui nessa notação, é bom que vocês acostumam. Se eu resolvo construir um estoque na localidade I, nesse conjunto de possíveis localidades N, eu tenho um custo para isso, ou seja, comprar o lote, construir, o tempo que eu vou demorar para construir, a fundação e tudo mais. Esse custo eu estou dando um nome para ele, eu estou chamando ele de FI, tá? Sei lá, vai ser R$1 milhão, não sei quanto vai ser, vai ter um custo. Esse custo foi estimado antes pela empresa. Como ele foi estimado? Não sei. Pode ser pelo pessoal lá da engenharia, lá da empresa, ou pode ser até usando algum modelo, algum modelo de outras estimativas de custos, de outros estoques, ciência de dados, não sei, não importa. Mas a gente tem esse valor. A gente também tem um custo de atender o cliente. Que é, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 clientes, eu construo um estoque aqui que vai atender 5 desses clientes. Então esse custo é dado por, eu também criei uma variável aqui, um parâmetro, não uma variável, um parâmetro, chama DJ. É um custo que eu já sei antes. Por exemplo, o que é esse custo? É o custo do transporte do material, da gasolina que eu vou gastar, do tempo que eu vou ficar, o motorista que eu vou pagar. Tá? Eu já estimei esse custo antes. Então se eu atender 100% da demanda do cliente, do meu estoque I, meu cliente J, então o custo disso é DJ. Então a gente agora tem que decidir o seguinte, onde que a gente vai instalar esses estoques de forma que a gente quer gastar o mínimo possível. Vamos mostrar uma representação gráfica do problema. Tá? Olha só, a gente pode representar ele assim, quem aqui já é familiar com o conceito de grafos? Quase todo mundo, né? Nem todos, mas... Grafos são essas representações aqui. Não vou entrar em detalhe aqui, não, porque se eu der uma definição tosca, outras pessoas de grafo vão me xingar. Então, é isso aqui, olha só. Nessa representação gráfica, do lado esquerdo, a gente tem os potenciais locais onde a gente pode construir um estoque. E do lado direito, a gente tem os potenciais clientes. Né? Os 4 clientes já conhecidos. Agora, nesse lado direito, eu propus uma possível solução. Eu vou construir 2 estoques, no local A e no local C. E o local A vai atender os clientes 1 e 2 100%, e o local C vai atender os clientes 3 e 4. Qual que é o custo disso para mim? Ali em cima, aquela função, olha. É o custo de construir o estoque C, que é dado por F de C, o custo de construir o estoque A, mas o custo de transportar o material
entre o estoque C e o cliente 3, estoque C e cliente 4, A e 1 e A e 2. Tá claro isso? Assim, que eu estou começando a pensar no meu problema como uma representação matemática. Tá tudo claro até aqui? Alguma pergunta vocês podem fazer, estou tranquilo aqui. Eu sou o último mesmo. Não quero me marcar velocidade não, mas tudo bem. Agora, tem múltiplas formas de a gente garantir que os clientes vão ser atendidos. Olha só, aqui é uma solução que eu chamo assim, uma solução viável para o meu problema. A solução funciona. Construir os estoques A e C e fazer dessa forma. Mas eu poderia fazer outra. Eu poderia fazer, construir o C e o B, fazer com que o cliente 3 seja totalmente atingido pelo B, que é a linha vermelha, que o cliente que o cliente 1 e 2 sejam totalmente atingidos pelo B, que é a linha bege, né, amarela, sei lá, que o cliente 4 seja totalmente atingido pelo C, mas repara que o cliente 3 está dividido entre o B e o C, por exemplo, 50% para cada um. Não precisa ser tudo num lugar só. Tá? Pode ser que fique mais barato fazer essa divisão. Qual solução das duas é melhor? Para descobrir qual solução é melhor, eu tenho que calcular o custo dessa e comparar, ver qual que é menor. Agora, dá para ver que tem uma infinidade de possíveis configurações aqui que dão certo, não tem? Qual que é a melhor delas? É isso que a gente quer descobrir. Um comentário que a otimização se caracteriza normalmente quando você tem muitas possíveis soluções para um problema e um critério bem definido do que é a melhor solução desse problema. Normalmente isso caracteriza um problema de otimização. Então, só antes, o que é a abordagem de otimização? Primeiro, a gente tem que entender os dados, a parte de preparação, entender como isso se relaciona, que é isso que a gente fez aqui até agora. Depois nós temos que modelar, que é traduzir esse problema, que é um problema em palavras, descrito por alguém, em um problema de otimização. Tá? Aí, seguindo uma premissa que chama dissociação entre a instância do problema e o artefato abstrato. O que significa isso? Esse modelo, você vai definir o modelo de otimização, não é para esse problema específico com 4 clientes e 3 possibilidades de armazém. Você quer definir um modelo que serve para qualquer... por exemplo, se agora eu tenho 5 possíveis localidades de armazém, não 3. O seu modelo tem que continuar funcionando. Instanciar o problema é julgar os dados reais. Mas o modelo ele é independente dos dados reais. Ele é um modelo que serve para qualquer problema com essa característica. Depois vem a parte de codificação. Aí eu deixei aqui uma biblioteca de sugestão para quem tiver interesse em brincar com isso sozinho. Tá? Porque tem uma biblioteca muito boa em Python para isso. Depois que você escreveu lá no papel, no LaTeX, ali um modelo de otimização, você agora tem que, beleza, vamos codificá-lo, vamos implementá-lo, vamos escrever ele no computador e conectá-lo a um algoritmo para resolver esse problema. Tá? Fica uma dica para quem mexe com Python, tem uma biblioteca que chama Pyongo, tá? Que é um ambiente muito bom de modelagem, que você consegue escrever modelos de otimização de forma muito clara e muito simplificada. É ótimo para quem tem interesse pela área e está começando. Tá? Fica aí uma sugestão. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui não, só deixei um slide no final aqui. Os slides são disponibilizados para todo mundo? Beleza, porque eu deixei aqui justamente pensando que as pessoas podem querer ver isso no final das slides. E finalmente, depois que você codificou o seu modelo de otimização, você tem que instanciar e resolver, que é a inclusão dos dados reais e escolha do algoritmo computacional capaz de resolver esse modelo. Tá bem? Então vamos fazer essa parte de modelagem. No final você analisa os resultados. Né? Normal. Na parte de modelagem, agora a gente vai construir esse objeto, que é o modelo de otimização, que eu estou falando tanto aqui. Primeiro é definir quais são os parâmetros que a gente já conhece. Olha, nós já conhecemos o N, que é o conjunto de possíveis localidades para ter um estoque, M, que é o conjunto de clientes, a gente já conhece os custos, tudo isso foi estimado antes, nós já temos esses dados antes, esses são dados conhecidos. Tá? O próximo passo de modelo de otimização é o que nós vamos decidir. A otimização é uma tomada de decisão, então o que a gente tem que decidir? Se alguém quiser chutar aí, pode falar, eu já apareci tantas vezes aqui. Então tinha uma sala grande, a galera fica meio tímida mesmo, na sala pequena a galera é mais arriscada. Então a gente tem que definir o que a gente tem que decidir. No caso, no nosso caso especificamente, nós queremos decidir duas coisas. Onde nós vamos construir esses armazéns
e qual armazém vai atender qual cliente, não é verdade? Então, mais para frente eu vou criar umas variáveis que vão estar na minha função de otimização, que vão significar exatamente essas duas funções que eu mencionei. A outra parte do processo é definir o que a gente chama de função objetivo, que é justamente a função matemática que nós vamos otimizar, maximizar ou minimizar. E, finalmente, nós temos que definir também as restrições do problema, que são aquelas restrições de domínio, que dizem o seguinte: não é qualquer valor das variáveis que me atende, tá? Não é qualquer valor. Por exemplo, naquela função de rastreginho, o valor menos 5.8 não me atende, porque tem que ser maior que menos 5.2. Não é. Aqui então nós vamos... a forma como eu vou expressar essas restrições vai ficar um pouquinho mais complicada do que aquele exemplo. Mas ainda assim, eu acredito que vai dar para entender. Então, primeiro as variáveis, né? Quais armazéns que a gente vai abrir? Bom, para isso, eu vou criar uma variável seguinte, olha. Para cada armazém, para cada possível localidade I, né? Eu vou criar uma variável que eu estou chamando de YI. E essa variável, eu vou falar o seguinte: ela só pode ter dois valores, ou 0 ou 1. Ela não pode ter nenhum valor que não seja 0 ou 1. Ela não pode ser meio, não pode ser 2, não pode ser nada disso. Ela só pode ter dois valores numéricos, 0 ou 1. Por quê? Porque ela me indica uma decisão binária. É a decisão que eu vou falar: eu vou construir um estoque naquele lugar ou eu não vou construir? Só tem duas opções, sim ou não. Não dá para construir meio estoque. Até dá, né, se você pensar, né? Mas aqui no nosso caso, no nosso exemplo simplificado, não. Tá? Então, assim, faz sentido pensar numa variável de decisão que eu gostaria que, ao final do meu problema, ela tivesse o valor 1 na função caso eu decida por construir aquele estoque, 0 caso contrário. Isso é uma variável da minha função de otimização, tudo bem? E a outra, como atender às demandas dos clientes? Tá? Para cada par armazém cliente, a gente tem que definir, então, por exemplo, qual que é a porcentagem daquele cliente que vai ser atendido por aquele armazém caso ele seja construído. Aí o que eu quero? Eu quero que seja eu vou definir então uma variável com duas dimensões aqui, né? Que é uma dimensão, estou chamando de x e j, uma matriz de variáveis, que o x e j significa que se o x e j for 1, significa que 100% do cliente J é atendido pelo estoque I. Se ele for meio, 50%. Se ele for 0,3, 30%. Então, faz sentido pensar que ele só pode ter valores entre 0 e 1. Não é? Por exemplo, não pode ter 2, porque significa que 200% da demanda do cliente vai ser atendido por aquele estoque. Não faz sentido nenhum. Você vê que assim, no problema real, já tem algumas condições que, só de pensar no problema, já vê que não faz sentido. Então, já decida aqui, vou decidir uma variável, então, que só pode ser entre 0 e 1. Mas pode ter valores reais, pode ter valor 0,22. Não tem problema, 22%. Tá? Aqui tem um exemplo, aquelas duas soluções antes, quais seriam os valores das variáveis? Na solução da esquerda, por exemplo, eu construí os estoques Y, C e A. Então, YC igual a 1, YA igual a 1 e o YB que está omitido é 0. No caso, então, o XC3 é 1, porque o 3 é totalmente atendido pelo C, e o XA4, que não está ali, é 0, porque o A não atende nada do cliente 4. Uma pergunta: eu poderia ter algum X, por exemplo, XB3, em uma solução válida, com esses armazéns construídos, eu poderia ter XB3 diferente de 0, por exemplo, 0,5? Não, porque eu nem construí o estoque, como é que eu vou atender o cliente? É uma coisa que eu tenho que pensar na hora que eu estiver escrevendo meu plano de otimização. Eu só posso ter um valor de X que não é 0 se eu construir o estoque. Como é que eu vou atender um cliente de um lote vago? Não dá, né? No caso da solução da direita, eu construí os estoques B e C, como dá para ver ali nos Y, e eu defini que metade vai ser atendido pelo B, no caso do cliente 3, e metade pelo C. Por isso eu coloquei XB3 e XC3 igual a 0,5. Tá? Faz sentido? Ou seja, eu estou criando variáveis que representam matematicamente uma solução para o meu problema. Agora, o próximo passo, a função objetiva está no final. O próximo passo, antes de definir a função que nós vamos otimizar, é colocar as tais restrições de domínio. Aquelas condições que eu já levantei a bola aqui, dizer em forma matemática o que a gente pode e não pode fazer. Aqui, são 3 no total.
né? A primeira é, armazém fechado não atende ninguém. Que é aquele questão que eu não posso ter um X igual a 1 se o Y daquele estoque é 0. Como é que eu represento isso? Matematicamente, alguém quer chutar? Aí tem gente que conhece a otimização, que eu sei, que está aqui, que eu já vi, e saberia fazer isso facilmente. Mas quem nunca viu, não é tão trivial assim. Tá? Então, eu tenho um quadro aqui, porque seria legal de escrever, mas tudo bem. Olha só, a segunda, eu vou mostrar daqui a pouquinho, a segunda condição que a gente tem que respeitar é que a demanda total do cliente tem que ser atendida, né? A gente não pode construir estoques que atendem 30% da demanda do cliente e deixa ele na mão para o resto. Senão você perde o cliente, não, não existe. Não, existe, mas não pode. Se você quer ter um bom negócio, um negócio viável, você tem que evitar isso. Não é exatamente uma restrição física impossível, tipo a primeira, mas é uma restrição desejável, então nós vamos colocar ela no problema. Concorda com isso? E a outra a terceira é a natureza das variáveis de decisão. Tá? Por exemplo, que no caso, aquela que eu mencionei, que o Y só pode ter valor 0 ou 1, construiu ou não construiu. A primeira a gente representa assim, olha, para todo I e J, a gente vai construir uma equação dessa para cada. X e J é menor ou igual a Y ou I. O que eu estou dizendo? Que o X por exemplo, considera que o armazém 1 e o cliente, o armazém A e o cliente 1. O X, o quanto que eu vou atender do cliente 1 com o armazém A, tem que ser menor ou igual ao valor YA. Se o valor YA for 1, eu construí aquele estoque, então o X pode ter qualquer valor entre 0 e 1. Agora, se eu não construir o estoque A, meu YA vai ser 0. Isso força o X a ser 0 também, não é? Eu pus um menor ou igual ali, é uma desigualdade. Eu estou dizendo que o X e J, eu falei com vocês que ele pode ser de 0 ou 1, mas se o Y for 0, ele tem que ser 0. Ou seja, é uma restrição um pouco mais complicada que aquela anterior. Não é uma restrição condicional. Essa variável vai ter um domínio diferente se outra variável tiver um valor diferente. Isso é normal. Mas ainda assim, se você olhar, é uma equaçãozinha bem simples. Né, matematicamente, é simplesmente uma desigualdade linear. Olha a segunda condição, a demanda total do cliente tem que ser atendida. Todo mundo que conhece a notação de somatório, às vezes quem está entrando na faculdade nunca viu. Eu já peguei muita aluno de cálculo numérico que não conhecia somatório, no segundo período, tive que ensinar. Bom, somatório é um for, tá? Em linguagem de programação. Ou seja, todo cliente tem que ser atendido na totalidade. Então, por exemplo, o cliente número 1, não importa quem que vai atender ele. Pode ser uma mistura de todos que nós vamos construir. Mas a soma tem que dar 1, tem que atender 100%. Então aqui eu estou dizendo que a soma, por exemplo, o quanto que vai do estoque A para o cliente 1, mas o quanto que vai do estoque B para o cliente 1, mas o quanto que vai do estoque C para o cliente 1, e etc. Essa soma tem que dar exatamente 1, que é 100%. Está claro isso? E no final, a última condição é essa, olha. Eu estou dizendo que o X e J tem que ser maior ou igual a 0, eu não aceito valores negativos para ser X e J. É como se eu estou atendendo menos 10% da demanda do cliente. Não pode. E o Y, ele está nesse conjunto, ou ele é 0 ou ele é 1. Isso é uma outra representação matemática das minhas variáveis. Agora, eu falei com vocês antes que o X não faz sentido o X ser 200%. Eu não coloquei essa condição aqui no problema. Por quê? E eu te digo que o modelo está certo. Por que eu não coloquei essa condição no problema? A primeira condição. Exatamente, porque é isso mesmo. Porque como o Y só pode ser 0 e 1, a condição lá de cima já garante que o X nunca vai ser maior do que 1. Não é? Se o Y for 1, o X pode ser no máximo 1. Se o Y for 0, pode ser no máximo 0. Tá? Então, assim, eu poderia colocar 1 menor ou igual a X, 1 maior ou igual a X, maior ou igual a 0. Mas seria redundante, desnecessário. Errado não, mas desnecessário. Tá claro assim como é que eu estou representando essas condições na vida real através de modelo de otimização? Vamos agora montar a nossa função de minimização. Ela vai ter dois termos. Um é o custo fixo, porque para cada estoque que eu construir, eu vou gastar FI. Vocês lembram que eu falei que FD é o custo?
Então, eu vou adicionar um termo na minha função de minimização que vai dizer que para cada y em aberto eu vou somar f de i, que é o custo para abrir. E vou adicionar também um termo que é aquele custo variável, quanto que eu vou, o custo de atender o cliente. Como eu tinha falado para vocês lá atrás, que o custo de atender 100% de um cliente por um estoque era DIJ, então o custo percentual é DIJ vezes o valor da variável XIJ. Se XIJ for 50%, a gente paga metade do custo. Aí eu assumi que o custo é linear, metade, né? Talvez não seja na vida real, talvez, por exemplo, se você atender metade, você vai ter que mandar o mesmo número de caminhões. Aí a função de custo talvez não seja tão simples na vida real, mas aqui nós estamos simplificando, dizendo que se eu atingir metade do cliente, eu pago metade do valor. Tá? Mas está claro que nem sempre é assim. Isso pode complicar o modelo um pouco mais, mas vamos simplificar aqui. Aí aqui, ó, escrevendo a minha função objetiva, eu vou minimizar um somatório de todos os estoques do custo vezes o YI, porque isso aqui vai ser zero se eu não construir o estoque e f de i se eu construir o estoque. Está claro que isso aqui representa bem o custo de construir estoques? E aqui, olha, o somatório duplo, né? Ou seja, para todos os pares cliente-armazém, eu vou multiplicar o custo de transporte vezes a porcentagem que vai de um para outro. Se a porcentagem for zero, isso aqui vai ser zero. Se for 1, vai ser DIJ. Se for meio, vai ser metade DIJ. Eu somo isso para todos os possíveis pares. Tá mais ou menos claro? Tá clara essa função aqui para todo mundo? Que isso aqui é uma função matemática que representa justamente o custo do meu problema em função das variáveis que eu criei para representar. Repara, é só um somatório de termos. Lembrando que esses termos vão ser zero se as variáveis correspondentes forem zero. Tá? Aí aqui, olha, a gente tem essa coisa bonita, que na minha opinião é realmente bonita, que é um modelo de otimização representando na totalidade o problema de atender clientes e construir estoques. Que assim, se você parar a pensar, é um problema super prático, né? Claro que na vida real pode ser um pouco mais complicado. E não precisa decorar isso aqui, não, nem nada disso não. Isso aqui eu só peguei todas as equações para trás e coloquei no slide só. Tá? Aí vai ficar para vocês, se vocês tiverem interesse em entender melhor. Tá? Se você não entender os detalhes, não preocupa, obviamente a ideia aqui não é que vocês saiam daqui sabendo resolver o problema de estoque, é que vocês vejam como é que é o processo de pegar um problema e criar um modelo de utilização. Esse é o meu objetivo principal. Mas se vocês quiserem resolver esse problema, também fica à vontade. Não tem nada contra. Agora vamos fazer o seguinte, a vida real ela é mais suja, né? Ela é mais complicada. Aqui é um problema meio idealizado e tal. E se, por exemplo, na hora que você vai propor, se é uma consultoria de otimização, você vai propor para a empresa uma solução, ela vira e te fala, pô, essas localizações 1 e 2 aqui são no mesmo bairro, eu não quero construir muito próximo um estoque do outro não faz sentido para mim não. Então eu quero que você não deixe isso acontecer. Eu não gostaria, adicione isso no seu modelo aí, por favor. Ou você não pode construir na localização 1 e 2 ao mesmo tempo. Às vezes um é do lado do outro, você vai construir um estoque aqui e outro em frente, não faz sentido, né? Como é que a gente consegue, usando as nossas variáveis que nós definimos antes, criar uma equação matemática ou uma desigualdade ou uma igualdade que representa essa condição? Alguém quer chutar? Se assim sabe. Se alguém quiser testar, não ganha nada não, ganha só a minha apreciação. Mas tudo bem, então eu vou falar. Olha só, dada essa condição, o que eu posso fazer? Eu posso construir o estoque 1 e 2 ao mesmo tempo? Não, né? Eu posso não construir nenhum deles? Posso também. Não tem nada falando que não pode fazer isso. E posso construir um deles? Posso também. Então, ou seja, se eu construo o estoque 1, a variável y1 vai ser 1. Se eu construo o estoque 2, a variável y2 vai ser 1. Se eu construo os dois ao mesmo tempo, qual que é a soma das duas variáveis? 2, não é? Pode isso acontecer? Não pode. Então vamos dizer que a soma dessas variáveis pode ser no máximo 1. O que é isso? O que eu estou representando com isso aqui? Otimização, quando a gente pensa em algoritmos, normalmente para resolver um tipo de problema, algoritmos clássicos, são, entre aspas, engessados. Basicamente, você tem um algoritmo desenvolvido para um problema, mas você pega esse problema e complica ele um pouquinho, o algoritmo não funciona mais. Tá? Isso é muito comum.
Tá? A otimização é uma técnica flexível, que permite você adaptar o seu modelo matemático a situações antes não pensadas. Foi isso que eu fiz agora. Eu cheguei com uma condição aqui da vida real e falei, olha, tá aqui, ó, você precisa alterar o seu modelo matemático para incluir essa condição, beleza, uma equaçãozinha a mais ali resolve o seu problema, sem problemas. Aí depois você vai e joga no algoritmo que resolve esse tipo de problema, que aí é outra história, tá? Nesse tipo de problema aqui não é tão fácil assim não, mas a gente consegue resolver. Vamos pegar outras condições aqui, olha lá. Prefeitura, eu inventei isso aqui na minha cabeça, não sei se faz sentido não. A prefeitura de uma cidade está oferecendo benefícios fiscais caso a empresa abra armazéns em ambas as localidades 3 e 4. Repetido. Como garantir que a empresa, a empresa decidiu então, se ela construir só um dos armazéns, ela não ganha benefício fiscal. Se ela construir os dois, ela ganha. Ela pode também querer não construir nenhum. Então eu quero que ela construa ou dois ou nenhum. Mas que se constrói um, constrói o outro também. Para garantir que, se caso eu construa naquela cidade, eu quero ter o meu benefício fiscal. Como é que a gente consegue representar isso também usando as variáveis y? É igual. Simples também, olha lá. Eu quero que y seja igual a y4. Ou as duas são 0 ou as duas são 1. Não é? Eu nem sei se isso aqui faz muito sentido não, mas eu quis inventar só para mostrar. E por último, uma condição aqui só para... O dono da empresa é supersticioso e quer construir um número ímpar de armazéns. Aí vai da pessoa lá, né? Ele quer que seja um número exatamente ímpar de armazéns. Ele não quer um número par. A numerologia lá dele, falou que ele tem que ser um número ímpar. E ele falou, tem que ser assim, não importa. Ah, mas número par é melhor, não quero sem saber, tem que ser ímpar. Como é que a gente consegue garantir isso daí? Vai ser mais difícil. Soma mod. Essa daqui. Essa é um pouco mais complicada. Vou dar segundos para vocês pensarem. Soma mod 2. Soma mod 2 igual a 0. Como é que é? Igual a 1. Soma mod 2 igual a 1. Soma de? Somatório dos y mod 2 tem que ser igual a 1. Tá. Realmente, você pode representar isso dessa forma. O somatório dos y mod 2 tem que ser igual a 1. O problema é que representar essa mod 2 funciona. Mas a gente não sabe como fazer um algoritmo que resolve um problema de otimização que tem uma restrição desse tipo. Que tem um mod. A função mod, ela acho que não deve ser nem derivável, nem contínua, nem nada. É uma função bem complicada. Então, podemos resolver com mod. Mas vamos tentar modelar com mod. Nós vamos tentar modelar de uma outra forma, sem ser com mod. Sem ser com o resto. Mas a ideia é boa, sim, a ideia está correta. Está correta. Então, tem um truque que a gente pode aplicar aqui. Eu vou criar uma variável adicional no meu problema. Essa variável, deixa eu ver o que eu usei. Eu usei Z. Eu vou criar uma variável chamada Z. Essa variável, eu vou dizer o seguinte, Z é uma variável que ela é maior ou igual a 0 e ela só pode ter valores inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ela não pode ter 5.2. Ela tem a restrição de domínio, que todos os valores dela são inteiros. E aí eu falo assim aqui, que dado essa variável inteira não negativa Z, eu gostaria que o somatório dos y seja igual a 2z mais 1. Esse número aqui tem que ser ímpar, não tem? Aqui eu peguei, o que eu fiz? Com uma variável a mais, eu linearizei a função mod. Eu transformei a função mod, que é uma função complicada matematicamente, em uma função muito mais simples, que é uma soma de termos lineares aqui. Isso aqui, o que eu fiz aqui nesse exercício? Para efeitos de modelagem, é muito mais fácil resolver algoritmicamente quando a gente tem uma coisa desse aqui do que quando tem um mod, por exemplo. Mas foi muito boa. Eu nem tinha pensado no mod, mas foi bom porque deu esse gancho para falar que tem jeitos diferentes de resolver o mesmo problema. Tá? Eu vou até anotar isso depois para as próximas apresentações. Ficou claro essa daqui? Você vê que assim, tem uma flexibilidade grande, dá para fazer muita coisa. Aí, assim, quais são as características desse modelo? Tá? Só para falar para vocês. Primeiro, que ele é linear. O que significa isso? Toda a função objetiva é uma soma linear de termos. Todo mundo sabe que é uma função linear? Se não, vai aprender em álgebra linear no primeiro período. É uma soma linear de termos. A outra característica é que tem algumas variáveis que tem que ter um valor inteiro, não no final, tipo a y, que é ou é 0 ou é 1. E tem outras variáveis que podem ter valores reais.
do domínio real, que é o x. A gente chama isso de um problema inteiro misto. Tá? Se o problema não tivesse variáveis inteiras, seria um problema totalmente linear. A gente chama isso de problema de programação linear. Tá? O nome programação linear não é por causa de programação de computadores, é porque esse tipo de problema foi formalizado na Segunda Guerra Mundial, quando eles usavam muito a palavra programming como sinônimo de planejamento. Então, seria como se fosse um planejamento linear. Tá? Não é programming de programação, mas programação linear são os problemas que a gente sabe resolver super bem. Tem algoritmos excelentes para resolver. E assim, talvez o algoritmo mais utilizado da computação na vida real seja o algoritmo que resolve esse tipo de problema. Ele é usado assim, em um monte de situações. Quando a gente diz que as variáveis têm que ser inteiras, isso complica. A gente não tem algoritmos que são comprovadamente bons para qualquer problema que tem variáveis que tenha características de ter que ser inteira. Mas a gente conhece algoritmos que, se no pior caso, podem ser muito ruins, mas que na prática funcionam muito bem em diversos casos. Afinal de contas, a gente tem que resolver esses problemas lá do caminhão de lixo, da escala de piloto. Esses problemas têm que ser resolvidos, independente de eles serem fáceis ou difíceis. E esses problemas são todos modelados com variáveis inteiras. Tá? Nesse caso, especificamente, a gente tem existe um algoritmo clássico que chama branch and bound, que resolve problemas com variáveis inteiras, e aí tem variações dele, melhoras, é um algoritmo já antigo, já tem um monte de trabalho em cima dele, para resolver diferentes tipos de problemas. Então, é um problema difícil, que dá muita oportunidade de pesquisa, mas que a gente consegue resolver relativamente bem para diversos casos reais. Agora, os modelos de otimização podem também ser totalmente lineares, vocês podem ter equações não lineares nele. O que é um problema com equação não linear? Praticamente todo problema de machine learning, quando você escreve um modelo de otimização, ele é não linear. Esses são os mais difíceis. Tá? Você mete um log lá, alguma coisa elevada, alguma outra coisa, você já complica. Você multiplica a variável, você já complica bastante o seu problema. Tem alguns problemas que são, por exemplo, binários quadráticos, que tem termos que só tem multiplicação de variáveis na função objetivo, mas não tem. Então, assim, você tem diversos tipos de modelo de otimização com características matemáticas diferentes e, consequentemente, algoritmos diferentes para resolver eles. Aí, na hora que você modela o seu problema, o seu objetivo é tentar identificar que tipo de algoritmo que é ideal para resolver aquele modelo que você criou. Se for um modelo muito difícil, você pode voltar lá no seu caderno e repensar o seu modelo para ver se você consegue alterar ele um pouco, tipo a questão do mod, de forma a criar um modelo que te dê possibilidade de usar um algoritmo um pouco mais simples. Então você tem assim, pesquisa, são desafios, é uma área bem desafiadora e bem interessante, tá? E como vocês veem, tem muita aplicabilidade prática. Por isso que eu quis falar sobre ela. Vou dar só para terminar essa hoje, eu vou dar mais um exemplozinho de um outro modelo de otimização que é clássico, que é a regressão linear, tá? Que é outro problema também que a gente consegue resolver muito bem. Todo mundo sabe o que é regressão linear? Quem aqui nunca ouviu falar? Levanta a mão, só para saber o nível. Tem gente que nunca ouviu falar. Regressão linear, para quem gosta de brincar e está interessado na área de aprendizagem de máquina, é o primeiro, aula 1, Machine Learning 101 lá que eles falam, é regressão linear. É estatística, sim, básica, e provavelmente já ensina isso daqui. A gente ensina isso em cálculo numérico, né, que é nos primeiros períodos. Basicamente você tem uma série de dados X e uma outra série de dados Y. Você quer tentar estabelecer uma relação entre essas séries. Por exemplo, para você, dado X, poder tentar prever Y. Por exemplo, o X pode ser algum valor numérico de algum teste sanguíneo e o Y pode ser a presença ou não de uma doença. Tá? Poderia ser isso. Você quer encontrar algum tipo de relação entre essas variáveis. A regressão linear, o que ela assume? Então, assim, aqui eu plotei um gráfico de dispersão, scatter plot, né, que é, por exemplo, olha, o que eu observei? Eu observei que teve um ponto X aqui que é tipo 1, o Y foi aqui. O ponto X que é 2, o Y foi aqui. Aí você tem, assim, você tem diversos pontos num gráfico. Aí você quer, olha, vamos tentar achar alguma função matemática que relacione esses pontos que me permita prever, dado X, um valor de Y que não está nesse gráfico. Eu posso, por exemplo, assumir que essa relação é uma reta. Tá? Desenhei uma reta ali. Essa reta representa bem os dados? Não sei. Perfeitamente não.
poderia ser outra reta, essa reta verde, qual que é melhor? Não sei, né? Também não sei. Qual que é melhor, a vermelha ou a verde? Eu não faço nem ideia. Como é que a gente mede qual que é melhor? Então, já deu para ver que a gente tem um problema de otimização aqui. Qual seria a reta que melhor representa a relação entre os pontos entre a série x e y? Claro que não vai ter nenhuma reta que passa por todos os pontos. Então a gente tem que encontrar uma reta, a gente tem que ter algum critério de otimização diferente. No caso, o que a gente costuma usar? Isso aqui, ó, a distância de cada ponto da reta. Por exemplo, ó, dada uma reta qualquer, a gente consegue calcular a distância entre esse ponto e o ponto na reta, a distância vertical aqui, ó. Por exemplo, aí faria sentido então a gente somar todas esses, a gente chama isso de erro, somar todos esses erros, essas diferenças, e para poder comparar duas retas. Olha, se a soma dos erros dessa reta for menor do que a soma dos erros dessa reta, eu poderia dizer que a vermelha é melhor que a verde. Faz sentido pensar isso, não faz? Então, olha, vamos escrever uma função aqui então, olha lá. O que é o ponto azul? É o ponto y. A reta é uma reta ax mais b, onde o a e b são desconhecidos, a gente não sabe os valores de a e b. A gente quer encontrar a melhor reta, a gente quer encontrar o a e b. São variáveis do nosso problema de otimização. Tá? Então, aquela distância ali é o valor do ponto y real menos o valor do ponto na reta, ax mais b. Aquela distância ali, ó. Por isso eu escrevi ali no slide. Então a gente pode, o que a gente pode? Minimizar a soma de todos esses erros. Minimizar o somatório de todas as diferenças verticais. Não é? É uma fusão. O que eu quero falar sobre? Eu quero encontrar a inclinação e o intercepto da reta, que é o a e o b, de forma que aquela reta me dê o erro mínimo, a soma dos erros mínima. Faz sentido, né? Então, ou seja, qual que é o meu problema de otimização? Minhas variáveis de decisão são a e b, minha função objetiva é aquela ali, e as minhas restrições é nenhuma. O a e b pode ter qualquer valor real. Não é? Esse é um problema de regressão linear. Só tem um probleminha nesse modelo aqui. Olha lá, o erro pode ser negativo e positivo. Por exemplo, se está para cima, y menos ax mais b é positivo, se está para baixo é negativo. Às vezes ele pode se cancelar e dar zero, quando o erro não é zero, na verdade. Aí tem um problema aqui, como é que a gente resolve isso? Eu não entendi muito bem não, mas tem duas formas de resolver. Uma é fazer um módulo. Você pode tirar o somatório do módulo dessa função. Tá? Tem só uma dificuldade na hora que a gente usa módulo. Porque o módulo também é uma função não linear meio complicada às vezes. Você tem que, como é que você vai... Por exemplo, a gente usa muito derivada, que vocês estudam em cálculo, para poder encontrar pontos de mínimo e máximo. Derivada de módulo complica. Tem um outro jeito de garantir que o valor aqui é sempre positivo. Qual que é? Sem ser módulo. Elevado ao quadrado. Né? Olha lá, se você eleva cada termo ao quadrado, você garante que todos os termos são positivos, você está somando termos positivos. Tem uma outra consequência. Quando você está elevando ao quadrado, os pontos mais distantes vão penalizar mais a função objetiva, porque o quadrado deles é maior do que o quadrado dos pontos pequenos, assim, proporcionalmente, né? Então, olha só, qual é o problema de regressão linear? É encontrar os valores das variáveis de decisão A e B que formam uma reta que minimiza o quadrado dos erros. Para esse problema, que é o clássico do clássico aí de estatística, nós temos um algoritmo muito bom que é o método dos mínimos quadrados, tem mais de um, inclusive, é muito fácil resolver esse problema. Tirando derivada e tudo, é super tranquilo. Tá? Mas é um outro tipo de problema que não é bem diferente daquele outro que eu falei, que no final das contas virou um modelo de otimização muito mais simplificado. A característica dele é que ele é um modelo que tem um termo quadrático, a gente está elevando variáveis ao quadrado. Né? Na hora que a gente eleva isso aqui ao quadrado, a gente vai dar, isso aqui é conhecido, mas as variáveis vão ficar ou multiplicadas por A por B ou elevadas ao quadrado. Então nós vamos ter essa condição aí no problema que é complicante em alguns casos, mas aqui especificamente a gente consegue resolver esse problema fácil.
Olha, é mais ou menos isso que eu queria falar mesmo, só para apresentar para vocês o que é modelagem de otimização e tal. Para quem tiver curiosidade com o Pyongo, quiser brincar um pouquinho, entender melhor, porque é o seguinte, se você gosta, mesmo se você... Hoje em dia, a maioria das pessoas quer mexer com aprendizagem de máquina. Se você gosta de aprendizagem de máquina, eu recomendo muito também você tentar se aprofundar um pouco mais na otimização. Porque a maioria das pessoas que mexem com aprendizagem de máquina são o que a gente chama de feature engineers. Eles sabem mexer com parâmetro de algoritmo caixa preta, mas se não entendem na parte de otimização, eles não são capazes, por exemplo, de propor uma melhora no algoritmo, um algoritmo diferente, que seja capaz de resolver o problema melhor do que você consegue. O que as pessoas conseguem fazer com machine learning sem capacidade de otimização é basicamente tunar o algoritmo para você poder colocar a melhor previsão que você consegue com os dados que você tem. E com a otimização, com a capacidade de fazer otimização, você ganha um poder enorme de não só saber fazer isso, como também entender o funcionamento do algoritmo e até, quem sabe, propor uma melhora para ele, propor uma coisa diferente. Tá? É um tipo de habilidade muito interessante, que é pouco, às vezes, hoje em dia, é uma área que já teve mais, a área de otimização já teve mais atração por pessoas, hoje em dia não tem tanto. Até porque existe um pouco de maturidade matemática maior, né? Às vezes afasta um pouco a galera, mas é uma área muito interessante. Você vê que assim, o que não falta é aplicabilidade prática. Então, quem quiser ter que acompanhar, fica aí a dica aí para vocês. Vocês podem pegar a palestra aí do repositório, onde vai estar todos os PDFs. E algumas referências sobre hoje aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre modelagem matemática, tem 2 sugestões de livros, tá? Não sei se encontra PDF na internet, né? Não estou falando para vocês procurarem, mas... e a referência de Pyongo também, para quem quiser brincar com isso aí. Tá, gente? Então é isso. Sempre uma noção de tempo aí, se quiser fazer perguntas. Acabou o tempo? Passou? Passou o tempo?